Bem-vindo a mais uma aula de termoquímica. É um prazer estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre esse universo fascinante. Hoje nós vamos começar a adentrar um pouco mais e entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de entalpia. Então vamos começar. Hoje nós vamos começar falando sobre entalpia de combustão. A entalpia de combustão vai ser a energia envolvida no processo de combustão completa, né? Nós já aprendemos que existe alguns tipos de combustão. Combustão completa, né? Quando eu tenho a formação de CO2 e água. Tem a combustão também incompleta, quando eu tenho a formação de monóxido de carbono, CO, né? E água. Ou então eu posso ter a formação apenas do carbono grafite, certo? Beleza. Então, quando eu falo de entalpia de combustão, eu falo de uma combustão completa de 1 mol de determinada molécula, certo? Aqui no nosso exemplo, nós temos a molécula do etanol, certo? Então, a molécula do etanol ela vai reagir com 3 mols do nosso comburente, que é o oxigênio, liberando 2 mols de CO2, gás carbônico, mais 3 mols de água. E a energia envolvida nesse processo de combustão é de menos 1.366 kJ por mol. Nós já vimos na aula passada que esse sinal negativo me diz que essa reação de combustão é uma reação exotérmica, é uma reação que libera energia, por isso esse sinal negativo, né? Significa que a energia dos produtos ela é menor do que a energia dos reagentes, né? Então eu acabo liberando energia, ok? Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo demais. Agora vamos ver um pouco sobre a entalpia de formação. A entalpia de formação é muito interessante, veja só. É a entalpia de formação de 1 mol de uma determinada molécula, mas tem algumas características importantes. Esse mol dessa determinada molécula vai ser formado a partir de substâncias simples, mas não é qualquer tipo de substância simples. Ela vai estar na forma mais estável, né? Então aqui no exemplo nós temos 1 mol de água, que é uma substância composta, né, sendo formada a partir de 2 substâncias simples, que é o hidrogênio e meio mol de oxigênio. Então eu tenho essa formação dessas 2 substâncias simples gerando a formação da água, né? E o ΔH de formação da água é menos 68,3 quilocalorias, certo? Indicando aí que eu também tenho um processo exotérmico, beleza? Só que aqui, antes da gente passar para o exemplo, tem o pulo do gato, para que você não esqueça, certo? As substâncias simples, elas vão sempre ter ΔH de formação igual a 0. Então, substâncias simples como é o caso aqui do hidrogênio, do oxigênio, vão ter ΔH igual a 0. Não esqueça disso, certo? Então, vou ter ΔH de formação igual a 0. Só que essa substância simples, ela precisa estar, desculpa aí a minha cabeça cortando, né? Ela precisa estar no seu grau, na sua forma mais estável. Um exemplo para vocês observarem melhor isso. Eu tenho aqui o oxigênio. Nós sabemos que a forma do ozônio, né, a camada de ozônio que a gente fala, formada pelo ozônio, que é o O3, ela é uma substância simples, né? Eu tenho apenas o oxigênio. As substâncias simples são aquelas que nós temos apenas um elemento químico ali formando aquela substância. No caso do ozônio, o ozônio é uma substância simples, mas o ΔH de formação do ozônio não é igual a 0. Por quê? Porque não é a forma mais estável de se encontrar o oxigênio. A forma mais estável de se encontrar o oxigênio nas condições normais, né, de temperatura e pressão, é na forma de O2, certo? Esse ar, esse gás, né, que faz com que a gente faça essas trocas gasosas nos nossos pulmões e nos permite respirar, nos permite existir, certo? Então, quando eu tenho O2 gasoso, eu tenho uma substância simples com ΔH de formação igual a 0. Quando eu tenho O3, eu tenho uma substância simples, mas que não está na forma mais estável, então eu tenho ΔH de formação diferente de 0. Certo? Beleza? Tranquilo? Vamos aqui agora para um exemplo. Se eu pedisse para a gente calcular, vamos pegar aqui essa mesma reação
que já está exposta aqui, essa reação de combustão do etanol. Agora nós vamos calcular, ninguém deu pra gente, a gente que vai calcular, certo? Então vamos aqui. Eu sei que o ΔH de uma reação, certo? Esse Rzinho aqui é R de reação, vai ser igual o ΔH de formação dos meus produtos, ΔH de formação dos produtos, menos o ΔH de formação dos meus reagentes. Beleza? Então, o que foi que a questão me forneceu? Ela me forneceu o ΔH de formação do CO2, que é aqui um dos meus produtos, o ΔH de formação do H2O, que é um dos meus produtos, e o ΔH de formação da molécula que eu estou reagindo, da molécula que eu estou queimando, que é o etanol. E aí, é importante a gente identificar a unidade. Olha aqui, quilocalorias por mol. Aqui a gente estava trabalhando em quilojoule, aqui a gente está trabalhando já em quilocalorias. Só que a quilocaloria por mol significa que todo mol de CO2 vai equivaler a essa energia, 94,1 quilocalorias. Então eu tenho que me ligar disso, certo? Para que eu faça as multiplicações certas. É interessante a gente observar que a termoquímica, né, essa propriedade termoquímica que é a entalpia, ela é estequiométrica. Ela pode ser multiplicada. Aqui eu tenho esse valor de 1.366 negativo, quilojoules por mol, para queima de 1 mol de etanol, mas se eu tivesse a queima de 2 mol de etanol, esse valor também seria multiplicado por 2, certo? E assim, se eu tivesse a queima de 4 mol de etanol, esse valor também seria multiplicado por 4, certo? Então a entalpia é uma propriedade também estequiométrica. Então vamos aqui calcular já o ΔH de reação com os valores que nos foram fornecidos. Então a gente sabe que o ΔH de reação, ele é o ΔH de formação dos produtos menos os reagentes. No caso, os nossos produtos estão aqui, ó, CO2 e água. Então eu vou ter duas vezes a energia de formação do CO2, porque ela está multiplicada por 2, certo? Na nossa reação balanceada. Então eu vou ter 2 vezes 94,1. Mais, porque ainda estou falando dos meus produtos, então eu estou somando, não estou subtraindo ainda. Eu ainda estou aqui, ó, certo? H2O, tem 3 moléculas de H2O lá, então eu multiplico por 3 aqui, e o valor vai ser 68,3. Agora sim, menos, o que é o menos da minha equação, certo? Menos a primeira molécula lá, que é a molécula do etanol, que eu só tenho 1 mol. Então, se eu só tenho 1 mol, eu vou multiplicar apenas por 1, né? 1 vezes 66,4. 66,4 mais quem é a minha outra molécula? É o oxigênio. E ele não me forneceu o ΔH do oxigênio. Por quê? Porque o ΔH de formação do oxigênio é 0, é uma substância simples. Então aqui eu teria 3 vezes o ΔH de formação do oxigênio, mas ele é 0. Então eu já calculei aqui pra gente e vamos ter um valor total da soma dos nossos produtos de 393,1 menos o valor total da soma das energias do nosso produto, do nosso reagente, perdão, que é 66,4. Então, quando eu faço essa subtração, eu tenho um valor de reação para 1 mol de etanol de 326,7. Marília, se fosse 2 mol de etanol, eu ia pegar esse valor e multiplicar por 2, e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos nos encaminhando para o final da nossa aula. Vamos falar um pouco agora sobre a lei de Hess. Hess teve uma sacada muito fantástica. Hess viu que a energia de uma determinada reação ela ia depender exclusivamente dos reagentes e dos produtos que estivessem envolvendo essa reação.
como está aqui, ó, depende exclusivamente das entalpias dos reagentes e dos produtos. Isso independe de quantas etapas essa reação vai ter. Se ela tem apenas uma etapa, se ela tem 2, 3, 4 ou mais etapas, vai depender exclusivamente da entalpia dos reagentes e dos produtos para que a gente descubra a entalpia da nossa reação, né? Isso permite que a gente possa somar as entalpias de reação, subtrair, permite que a gente divida, permite que a gente multiplique, permite que a gente inverta esse processo, permite que a gente brinque aí com as reações químicas para obter a entalpia específica de uma determinada reação. Então vamos colocar isso, para não ficar abstrato, vamos colocar isso em um exemplo. Aqui eu peguei uma questão para a gente resolver junto. Só um adendo, uma observação. Isso aqui não cai no Enem, despenca. Muito, muito, muito. Cai muito, gente. Tem prova que tem 2 questões desse tipo aqui. Então, é importante vocês saberem. E é uma questão muito legal porque é fácil. Então, é uma questão fácil de se acertar. Vamos junto aqui resolver essa questão. A questão fala: qual o calor da reação a seguir? Direta e reta. Quer saber qual é a entalpia envolvida nesse processo? E aí dá uma reação que é a nossa reação principal que nós temos aqui. Essa reação, para que nós possamos calcular, a questão nos forneceu mais 3 reações que estão aqui como dado. Então nós temos essa primeira reação com a sua entalpia respectiva, a segunda e a terceira reação. O que nós precisamos observar? Que aonde estão, como a gente viu na lei de Hess, o que vai importar é a entalpia dos reagentes e dos produtos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar, eu preciso localizar aonde estão naquelas reações os meus reagentes e os meus produtos, certo? Então quando a gente se depara aqui com a primeira equação que ele forneceu, eu vejo logo de cara que C6H4OH2 aquoso é o meu reagente. Assim como está aqui, está lá. Beleza, encontramos o primeiro já. Observamos também que C6H4O2 está aqui nos meus produtos. Então essa reação, a forma como ela está correta para que eu possa somar aqui para encontrar a entalpia final. Então eu já vou colocar aqui da mesma forma como está lá. C6H4OH2 aquoso, gerando C6, que é o meu produto, H4O2 aquoso, e tem mais um H2 que não está na minha reação principal, mas que já vai aparecer o que a gente vai fazer com ele. E o calor envolvido nessa reação vai ser positivo 77 kJ por mol. Beleza. Quando a gente passa para a segunda, a gente observa que lá tem água, oxigênio, gerando peróxido de hidrogênio, H2O2, certo? Quando nós observamos aqui, eu até tenho água e tenho peróxido de hidrogênio, mas está invertida, você percebe? Aqui eu tenho água nos reagentes, aqui eu tenho água nos produtos, aqui eu tenho peróxido nos reagentes e aqui eu tenho peróxido nos produtos. O que eu preciso fazer? Eu preciso inverter essa reação. Mas lembra lá que a gente viu que essa reação ela tem um sinal positivo, significa que ela é endotérmica. Mas se eu inverto o processo, se para gerar H2O2 eu preciso absorver energia, se eu saio de H2O2 para onde eu estava antes, agora eu não vou mais absorver energia, eu vou liberar energia. Então quando eu inverto essa reação, eu inverto o sinal. Então vamos fazer isso? Eu vou ter aqui, ó, nos produtos agora, eu vou inverter essa equação. H2O2 aquoso, que vai gerar água mais meia molécula de oxigênio gasoso. Ótimo, e água líquida. O ΔH, que é o que vai nos interessar aqui, ele aqui está mais 95 kJ por mol. Como eu inverti essa equação, ele vai estar aqui menos 95 e aí kJ por mol, mesma unidade.
Quando a gente olha para a última equação, a gente observa a mesma coisa. Lá eu tenho água nos reagentes e aqui eu tenho água nos produtos. Então eu também vou inverter essa equação, tá ok? Então eu já vou colocar aqui H2 gasoso mais meio O2 também gasoso, formando H2 líquido. O ΔH da reação é 286 kJ por mol e aqui vai ficar menos 286 kJ por mol. Aqui a gente só precisa fazer a soma dessa reação. Veja só, aqui eu tenho o meu reagente, tá tranquilo? Você concorda comigo que tudo que está igual no reagente e nos produtos eu posso cancelar? Porque se ele estava nos reagentes igual e ele está nos produtos igual, significa que ele não reagiu, ele ficou a mesma coisa. Então eu posso cancelar. Se ele não fez nada de importante na minha reação, ele não precisa estar lá. Concorda? Então beleza. Então aqui, ó, eu posso cancelar H2 com H2. Eu tenho H2 nos produtos e H2 nos reagentes. E H2 não está na minha reação principal, então eu posso cancelar. Eu posso cancelar também aqui meia molécula de O2. Posso cancelar? Posso cancelar. Dessa forma, fica apenas aquilo que de fato pertence à equação. E aí a gente pode somar e ver que aqui a gente vai obter a mesma reação. Lá de cima, C6H4O H2 mais o peróxido, que vai gerar C6H4O2 mais 2H2O. A gente soma 1 com 1 dá 2, mais esse produto. Beleza? Agora aqui o que ele quer saber é quanto que vai dar. O que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso somar. Então aqui vai ser uma soma. 177 mais menos, porque eu salvo negativo, né? Menos 95 com menos 286. Eu já realizei esse cálculo, né? Para a gente poder ser mais prático. Vai dar um total de menos ΔH. ΔH da nossa reação vai ser menos 204 kJ por mol. Então, de um primeiro momento, parece que a gente fez alguma coisa complicada, mas a gente não fez. A única coisa que a gente fez aqui foi, nós deixamos a entalpia igual na primeira reação e invertemos o sinal das outras duas. A gente só precisou identificar aonde estavam os reagentes e aonde estavam os produtos e somar essas equações, beleza? Espero que você tenha compreendido. Estou aqui à disposição de vocês para retirar toda e qualquer dúvida, tá bem? Um beijo, até a próxima!